Olá, sou o professor Manuel Neves, estou aqui para auxiliar você a estudar linguagens para o Enem. Nesta aula, eu vou mostrar quantas questões de interpretação de texto caem na prova de linguagens. O que cai nessas questões? Como é que são formuladas? Como é que é a questão de interpretação? O que você deveria estudar com prioridade e como você deveria estudar interpretação de texto para o Enem. Vamos lá então para as questões. Peguei todas as aplicações do Enem de 2009 até 2018. E dá para concluir aqui que é normal cair entre 10 e 15 questões de interpretação. Tá? Vamos aqui então para as aplicações. Tá? A segunda aplicação é o Enem PPL para as pessoas privadas de liberdade e chega a ver, por vezes, a prova, meu Deus, desaparece, faltou luz num lugar, vamos fazer uma terceira aplicação. Tá? Mas tem havido aí desde 2017 uma prova para os surdos, tá? Um Enem aí para os surdos, uma terceira aplicação. Então, o normal é haver de 10 a 15, 12 a 15 questões de interpretação. O que cai? É o seguinte, gêneros textuais são as modalidades de texto, carta ao leitor, carta do leitor, artigo de divulgação científica, propaganda, tá? Hino. Os gêneros textuais são os textos que circulam na sociedade. Então, gêneros textuais, 102 questões aí, tá? Que já apareceram. Contexto de produção, de circulação e de recepção de texto. São elementos são questões que analisam elementos que estão por trás da produção do texto, que tem a ver com os lugares por onde o texto circula, ou tem a ver com aspectos da recepção do texto. São questões de interpretação global, tá? Bem interessantes, já houve 95. Campeão aí de questões de interpretação é variação linguística e padrões linguísticos. Os padrões são formal, semiformal e informal. Tá? Daí você deveria estudar as características aí do padrão formal, os problemas que fazem o texto sair do padrão formal para o padrão, digamos, informal, semi-informal. Digamos, todas as reduções. Tá? Quando houver pra, ni, qualquer redução é uma característica típica da língua falada e não da língua escrita. Então, é uma queda de padrão, é um traço de oralidade. Tá? Abreviações. Um outro exemplo é o uso de figuras de linguagem num texto formal. Se usou figura de linguagem, a linguagem figurada é um traço da linguagem menos formal. As variações aí tem a ver com aspectos sociais, tem a ver com a herança histórica, tem a ver com os dialetos, tem a ver com as zonas dialetais, tá? Com as regiões. Então, são as mudanças aí em razão do tempo, tá? Do modo de pronúncia, do gênero, tá? Das comunidades linguísticas, dialetos, tá? E vai por aí. Então, padrões linguísticos, variação linguística, terceiro lugar, com 64 questões. Estratégias argumentativas, 37 questões, tá? Aquela ideia de confronto, indução, dedução, sedução, chantagem, causa, consequência, prova concreta, senso comum, são estratégias de organização do discurso. Tá? Processos de interação discursiva não são estratégias argumentativas. São 4 elementos que permitem a quem escreve o texto colocar um contato direto com o leitor. Tá? É o uso de perguntas retóricas, uso da primeira pessoa do plural, uso de pronomes de segunda pessoa e ainda uso de imperativo. São os chamados processos de interação discursiva. São os métodos, as técnicas usadas pelo produtor para entrar em contato direto com o leitor. Aspecto de história da língua portuguesa tem uns 3 ou 4 anos aí que não cai, tem um tempo que não cai, tá? Efeitos irônicos bem interessantes com 10 questões, tipos textuais, descrição, narração, junção, etc. 9 questões, implícitos com 7 questões, ambiguidade, polissemia com 10 questões. Estou voltando aqui, então você tem que saber os gêneros textuais. O professor está dando aula certo. O professor, quando analisa a propaganda, contexto de produção da propaganda, tá? Intencionalidade, características, estuda aí umas propagandas, tá?
sendo ultra honesto no ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano, e no ensino médio, o professor quase que dá aula só de gêneros textuais. Ele está fazendo certo, sim. Ele tem que ensinar um menino aí a interpretar. Gêneros textuais 102, contexto de produção, circulação e recepção 95, padrões linguísticos, variação linguística 964, estratégias argumentativas 37, processo de interação discursiva 15, aspectos de história da língua portuguesa 11, efeitos irônicos 10, tipos textuais 9, implícito 7, ambiguidade, polissemia 4 questões. Tá? Vamos ver então como é que isso aparece. Eu trouxe 3 questões de interpretação muito interessantes. Vamos lá. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. É um texto que saiu na revista Super Interessante em 2012. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Texto 2 traz uma peça publicitária em homenagem ao Dia das Mães. Ninguém entende melhor de criação do que elas. A questão: os 2 textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2 uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Fazendo uma menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, promovendo a leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos, explorando a polissemia do termo criação, recorrendo a uma estrutura linguística simples, ou utilizando recursos gráficos diversificados. Você já sabe, se você quiser pode fazer uma pausa aqui no vídeo, reler os 2 textos, o comando da questão, as alternativas e indicar a alternativa correta. Tá? Eu vou primeiro para o comando da questão e depois eu vou analisar os 2 textos. Leio de novo o comando. Os 2 textos falam sobre criatividade, o texto 1 é um resumo, o texto 2 é uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade apresentado no texto 1. Tá? Aqui, de acordo com o texto 1, lendo, você pode dar uma pausa e ler de novo, tá? Fala-se que nem todas as propagandas são criativas. Não há criatividade em todas as propagandas. Tá? O texto 2, leio e tento aqui interpretar. Ninguém entende melhor de criação do que elas. Aqui, a palavra criação pode indicar, ninguém entende melhor de criação, ato efeito de criar, de cuidar. Criação aqui no sentido de cuidar, tá? De acompanhar o crescimento, proteger, isso seria criação. Criação também aqui aparece como inventividade, tá? Como criatividade, criação como cuidar e criação como criatividade, tá? Criação também talvez como improvisação. Aqui, obviamente, dá para ver que existe um destaque, a palavra criação está em uma cor diferente. E ela aparece dotada de vários sentidos. A gente pode falar que existe ou uma ambiguidade ou uma polissemia, tá? Criação no sentido de cuidar, criação no sentido de improvisação e criação no sentido de construir algo novo, tá? Então, 2 sentidos é ambiguidade, 3 ou mais é polissemia. Então, o texto 2 fala que nem todas as publicidades são criativas. E aqui existe um exemplo de criatividade. Houve um efeito polissêmico, uma palavra com 3 ou mais sentidos, tá? Houve um efeito polissêmico que demonstrou a criatividade. Tá? Muito bem. De novo o comando. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade? A criatividade apareceu por intermédio da ambiguidade ou polissemia. Lembrando que a diferença ambi é 2. Tá? Poli são vários. Marco a letra C sem duvidar.
Muito boa questão, sem dúvida, o conteúdo é ambiguidade e polissemia. E dá para ver que nem todas as habilidades de interpretação são iguais, não. Então eu fico, assim, muito estupefato, eu fico com ódio, na verdade. O professor, não, é só ler a prova e sair respondendo. Eu não respondo a essas pessoas. Não, mas é só ler e interpretando ali. Existem várias habilidades, por isso é que você deveria saber quais são as habilidades, levar a sério e estudar, tá? Eu não converso com o professor e falo, não, mas é só interpretação, eu saio andando para poder evitar problemas. Segunda questão, uma questão aqui baseada em um fragmento de um conto do Guimarães Rosa, e o conto chama-se Famigerado. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser, mal não veja na minha grossaria não entender. Mas me diga, é desaforo? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois e o que é em fala de pobre, linguagem de dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Um diálogo aqui, tentei dar o melhor, vamos lá. Nesse texto, a associação entre vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao local de origem dos interlocutores, ao estado emocional dos interlocutores, ao grau de coloquialidade da comunicação, ao nível de intimidade entre os interlocutores ou ao conhecimento compartilhado na comunicação. Se você quiser, pode fazer uma pausa, reler o fragmento, comando, alternativas e indicar a alternativa correta. Eu sempre vou para o comando da questão, releio o texto e indico a alternativa correta. A associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao olha aqui, eu estou na penúltima linha, tá? Em branco. Depois tem a fonte lá embaixo. E o que é em fala de pobre, linguagem em dia de semana? Essa fala de pobre seria o padrão informal, tá? O padrão coloquial. Como é que você sabe disso, Manuel? A gente tem dois cidadãos conversando, tem um locutor e um interlocutor, falante 1 e falante 2, tá? O falante 2 são as palavras que nem eu sei o que é, inóxio, ok? Vilta nenhuma. Então, aqui na situação discursiva ou na situação de comunicação, chega um cidadão, não sabe o que é e faz a pergunta. E o outro vai dando umas enroladas, inóxio, célebre, notório, as pessoas comuns sabem o que é inóxio, eu não sei o que é inóxio. Tá? Vilta nenhuma, nenhum doesto. Então, há um uso por parte do falante 2, o qual é inquirido, perguntado sobre o que é famigerado, o cara tenta dar uma enrolada, tá? Daí, o cidadão que fez a pergunta não entende, não. Como é que é em língua de pobre? Como é que é na língua coloquial? É importante, que merece louvor, respeito. Esta é uma questão sobre padrões linguísticos. Tem um falante da língua formal culta, e numa situação de dúvida, no conto, o doutor, o cara que tem o dicionário, tem os livros e que está dando significado, ele está correndo risco de morrer. Ninguém corre risco de vida, não. Corre risco de vida é risco de ficar bem. Quem está com problema e pode morrer, corre risco de morte. Vamos estudar, tá? O que me interessa, para poder proteger a vida, o cara dá umas enroladas. Tá? É importante, na verdade, famigerado pode ser até importante, que merece louvor e respeito. Famigerado é uma pessoa muito conhecida e, em geral, famigerado é uma pessoa conhecida pelas barbaridades, pelas crueldades, e foi nesse sentido que o cidadão falou assim: você é o famigerado fulano de tal? Então você é o bandido loucão, tá? É essa a ideia. O que me interessa é que é uma questão de padrões linguísticos, e a linguagem de dia de semana é o padrão coloquial, a língua comum do dia a dia. Por isso, sem dúvida, eu vou marcar a alternativa C de casa. Muito boa a questão, tá? Que funde aí literatura e interpretação técnica. Na verdade, é o padrão de linguagem, né? Padrões linguísticos. Muito bom, Marcos. Letra C, sem dúvida. Beleza, um abraço. Manuel, eu quero ler aquilo ali. Dê o print e leia. Vamos adiante. Na próxima questão, eu tenho um texto extraído da Carta Capital, no final de novembro de 2017. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho.
O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema ou subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Se você quiser, pode dar uma pausa, reler o texto, comando, alternativas, indicar o que você julga correto. Eu sempre vou partir do comando da questão. A apresentação de dados relativos à violência contra a mulher nesse contexto de produção. É um concurso de Miss. Qual é o assunto? Beleza. Então, em tese, o assunto desse contexto, nesse contexto de produção, fala-se sobre beleza. Um outro campo semântico aqui do mesmo discurso, no concurso de Miss, além de se falar sobre os traços aí, ideais ou de beleza, tá? Fala-se do mundo de uma forma mais idealizada. Aquele discurso chamado de discurso cor-de-rosa, um discurso Hello Kitty, um discurso de idealização, tá? O mundo, não estou lendo O Pequeno Príncipe, peço desculpas, mas esse é o discurso na condição discursiva ou no contexto de produção. Discurso de Miss, o discurso é sobre beleza ou uma visão idealizada de mundo. Entretanto, nesse concurso Miss Peru 2017, houve uma mudança, uma alteração do discurso para a situação discursiva. Situação discursiva, concurso de Miss, deveria falar de quê? De beleza ou uma visão idealizada de mundo. Falou sobre feminicídio, falou sobre crime contra as mulheres. Então, em um contexto discursivo no qual haveria um discurso específico, tá? Houve uma alteração. Houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de modelo, houve uma mudança de discurso. Então, esse discurso de denúncia da violência contra a mulher, ele não é esperado na situação discursiva concurso de Miss. Inacreditavelmente, é uma questão lindíssima sobre contexto de produção do discurso. Só produção. Nesse contexto, concurso de Miss deveria falar sobre beleza, sobre uma visão idealizada. É isso. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Nesse contexto discursivo, tá, deveria na língua deveria falar de beleza ou de uma visão idealizada. Tá? Então, houve uma mudança da função social das falas das candidatas a Miss. Era um contexto em que havia um texto previsto. Tá? No concurso Miss Peru 2017, houve uma mudança na fala das candidatas. Por isso eu marco a letra E. Eu acho fenomenal, uma das questões mais geniais que eu já vi. Sem dúvida, contexto de produção, de circulação, de recepção de texto. Você estuda isso no ensino médio. Eu deveria estudar. O que você vai estudar, então? Alta prioridade para gêneros textuais. Tá? Gêneros expositivos ou informativos, gêneros argumentativos, gêneros injuntivos e gêneros narrativos. Tá? E aqui, o que é esse contexto de produção, Manuel, que você fala tanto? De produção, circulação e recepção. É o objetivo do discurso. A gente viu aquela questão ali do Miss Peru, é só sobre a produção. Muito louco, dentro de um contexto específico, tá? Existe um discurso específico, houve uma mudança de discurso numa mesma situação. Meu Deus, você vai conversar com um gerente de banco, você usa uma linguagem, vai deixar um recado para sua mãe e usa outra. Tá? Vai conversar com a menina, usa outra linguagem totalmente diferente. Em cada contexto vai haver uma produção discursiva, um nível de fala também de uso de linguagem diferente. Suporte, né, o lugar de onde o texto é extraído, tem a ver também com a linguagem, tá? Formal, informal, semi-informal, com a mensagem que é apresentada, ainda com
A intertextualidade intergêneros, um texto com características de outro texto, sei lá, um poema com características de receita, muito comum isso aparecer no Enem. Contexto de produção, circulação e recepção de texto. E ainda com os domínios discursivos, né, os lugares onde o texto circula. Texto que circula no comércio, texto que circula nas redes sociais, texto que circula nas empresas, texto de natureza religiosa, policial, são os domínios discursivos. Isso também é o contexto de produção, recepção e circulação de texto. E ainda a heterogeneidade tipológica, a presença de vários tipos textuais dentro de um mesmo gênero textual. Prioridade, pelo amor de Deus, para as questões de gêneros textuais e para essas questões de contexto de produção, circulação e recepção de textos. Tá? Por favor, alta prioridade, até porque cai muito, é absurdo. Sempre vai haver 4 ou 5 questões sobre cada um desses assuntos. Sobre a soma deles. Média prioridade para padrões linguísticos e variação linguística. Os padrões, obviamente, têm a ver com formal, semiformal e informal. Não adianta saber que é formal, semiformal e informal, não. O aluno tem que estudar quais são as características do padrão semiformal, quais são os traços do padrão informal. Por exemplo, a pessoa vai falar, se Deus quiser com Z, aí é erro de ortografia, tá? Quando eu ver fulano, o verbo ver, no subjuntivo hipótese, tem um I, é vir, quando eu vir fulano. Então, a confusão entre o infinitivo, a forma ver, tá? Para indicar hipótese, tá? Quando eu vir, isso é um traço do padrão informal. É isso que o aluno vai estudar. Os padrões são identificados por elementos gramaticais específicos. Quando a criatura escreve agente, a espaço gente, em um texto, isso é um traço da língua coloquial. É um traço da língua falada. Na língua culta, nunca se escreve agente. Toda vez que tiver escrito agente, é informal. Tá? Na língua culta é nós, ou devemos, um abraço e etc. e tal. Variações ou alterações no uso da língua, tá? Relacionadas à região, a um grupo social e vai por aí. Estratégias argumentativas, confronto, sedução, intimidação, chantagem, subdivisão. Existem mais de 10 estratégias, tá? E elas aparecem na prova do Enem. Os processos de interação discursiva, pouca gente fala disso, mas esse contato que no texto, as marcas deixadas pelo locutor, por quem escreveu o texto, pelo produtor discursivo, para entrar em contato com o leitor, tá? Que são o quê? Imperativo, pronome de segunda pessoa, tá? Os pronomes que identificam diretamente o interlocutor, você, vai por aí. Perguntas retóricas e ainda o emprego de verbos na primeira pessoa do plural, tá? Prioridade média, baixa prioridade, até porque cai menos, efeitos irônicos, tipos textuais cai pouco, tá? Ambiguidade, polissemia e os implícitos. Como estudar? Agora sim, cursinho tradicional tem aula só de interpretação, nas salinhas de linguagem em geral. Há cursos também de linguagens, no curso de linguagem, há aulas de técnicas, e você viu que não é só identificar assunto, não, é muita técnica. Curso online, salas de estudo em casa, pelo amor de Deus, provas dos Enems anteriores. Procurei de 2009 e 2018. Em geral, você encontra lá no próprio site do INEP, tá? Em sites especializados como o meu, manuelneves.com, todas as provas resolvidas, comentadas e separadas ainda por assunto, tudo organizado. Exercício das apostilas de cursinhos conceituados. Muito exercício. Estude, assista a aula, faça anotação, tá? Faça aí os exercícios e vamos para as notas elevadas. Dá um like aí no vídeo se tiver gostado, tá? Uma moral aí pra mim, tá? Inscreva-se no canal para poder receber mais dicas, ative ali o sininho. Se puder aí, me siga no Instagram. Muitas dicas de redação e de linguagens. Obrigado pela companhia, bons estudos e até a próxima.